Fala galera, beleza? No dia de hoje a gente vai falar um pouco sobre agentes internos que vão ser responsáveis por formar o relevo, né, da nossa Terra, por moldar a nossa crosta terrestre, beleza? Mas para falar desses agentes internos, a gente primeiro precisa falar um pouco sobre placas tectônicas, né? E o que são as placas tectônicas? Um assunto que a gente já chegou a trabalhar lá em ciências, né? As placas tectônicas, elas são grandes blocos que formam essa camada sólida externa do nosso planeta. E esses blocos vão ser responsáveis por sustentar tanto os nossos continentes quanto os nossos oceanos, beleza? E aí a gente sabe que teve uma teoria, né, de um cara chamado Alfred Wegener, que ele vai trazer para nós a teoria da deriva continental, em que um dia a Terra foi toda um grande conjunto, um grande bloco de terra unido numa grande massa, né? Que é o que a gente chama de teoria da Pangeia, beleza? E que esses blocos se movimentaram. Tempos mais tarde descobriram que essa movimentação dessas placas tectônicas, né, que a crosta da Terra era formada por placas tectônicas e que essas placas tectônicas se movimentavam por conta do magma que está no interior da Terra, fazendo o movimento das correntes, né, como vocês têm aqui, ó, das correntes de convecção, que a gente chama. E esses movimentos são responsáveis por esses movimentos, essas correntes de convecção são responsáveis por mover a nossa Terra. Então foi através disso que a gente teve o movimento da Terra até chegar no que é hoje, beleza? Então essas placas elas se movimentam de diferentes maneiras, beleza? Então basicamente nós temos três tipos de movimentos e esses movimentos vão trazer resultados claros na nossa na nossa no nosso relevo, na nossa superfície, beleza? Então percebam, é, dentro desses movimentos a gente vai ter diversos fenômenos, né, que a gente vai deixar para um tempo posterior para falar sobre, como terremotos e vulcanismos que vão ser resultados desses fenômenos, porque imaginem, blocos de terra imensos, imensos, imensos se movimentando. Isso gera muita força, isso é um impacto muito grande, então isso vai gerar uma um movimento, uma emissão de ondas gigante, e aí vai gerar esses fenômenos naturais. Mas enfim, existem três tipos de movimentos. A gente vai falar aqui dos movimentos convergentes, tá? Quando a gente se trata de convergente, a gente está falando que as placas elas convergem, então elas vão uma de encontro à outra, beleza? Quando elas fazem isso, elas criam o que a gente chama de zona de subducção, tá? E o que é essa zona de subducção? Perceba que uma parte aqui, ela dá uma placa, ela cai, tá? Ela fica, ela se infiltra novamente no manto e uma parte dessa rocha, ela volta a ser líquido, né? Ela volta a ser aquele manto líquido, beleza? Então, as zonas subdução, que são essas áreas aqui, onde as placas tectônicas, elas, onde quando ele ocorre esse movimento convergente, né, a gente vai ter essas zonas de subdução, que são essas áreas onde as placas tectônicas convergem, colidem, e, um, e uma delas, onde as placas tectônicas convergem, colidem, e uma delas mergulha debaixo da outra, né? E essa que mergulha retorna ao manto. E aí a gente vai ter, resultante desses movimentos, a formação de de montanhas, de cordilheiras, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, beleza? É, Outro movimento que nós teremos serão as placas, os movimentos divergentes. Diferente do convergente, tudo que ele diverge uma rocha da outra. Então as rochas elas se afastam. As placas tectônicas elas estão se afastando, beleza? Então a gente tem aí dessa formação, né, grande um grande movimento e o soerguimento
de, é, de um surgimento de vulcanismo, uma grande atividade vulcânica, porque aí vai dar uma liberação do magma. Então aí é o que, como o texto fala aí, é o que ocorre, por exemplo, entre as placas sul-americana e o texto traz aí que é o que ocorre, por exemplo, entre as placas sul-americana e a placa da africana no meio do Oceano Atlântico, que a gente tem uma formação de cadeias de vulcões, de uma atividade vulcânica intensa, porque essas placas elas estão se afastando, beleza? E aí a gente tem um movimento transformante, que é a roçadinha. Então, uma placa ela passa, ela roça na outra, beleza? E elas deslocam-se, né, lateralmente entre elas. E esse atrito entre elas causa grandiosíssimos terremotos, como a gente tem, por exemplo, a falha de San Andreas, beleza? E aí nós trazemos as principais placas tectônicas, né, e a sua movimentação, como é que ocorre essa movimentação das placas. Então aí nós temos as principais placas tectônicas, a placa do Pacífico, beleza? A placa de Nazca, tá? A placa sul-americana, a placa norte-americana, a placa da África, a placa da Antártica, a placa indo-australiana, a placa euroasiática ocidental, a placa euroasiática oriental e a placa das Filipinas, beleza? Então, essas placas, elas estão todas, elas são as principais, elas são grandes placas, né? A gente tem outras placas, mas a gente costuma trabalhar essas principais, beleza? E aí percebam, a placa do Pacífico, ela é a maior placa que nós temos, é essa daqui, tá? E ela toda, né? A extensão, como a gente sabe, a Terra é redonda, então ela não é só desse lado, né? Ela pega. E a placa do Pacífico ela é a maior placa que nós temos, beleza? E ela é responsável por cerca de 70 milhões de quilômetros quadrados, beleza? Então a gente tem uma atividade muito grande dessa placa do Havaí, dessa placa do Pacífico no Havaí, tá? Que é onde a gente tem grandes ilhas vulcânicas, beleza? É no encontro dessa placa com com as Filipinas, a gente vai ter um afundamento dessa placa aqui, tá? Próximo ao Japão. A gente tem o afundamento dessas placas e esse afundamento cria o que a gente chama de fossa oceânica, que é um abismo no oceano, vamos dizer assim, com uma profundidade de mais de 11 mil metros, beleza? E aí, passando para outra placa, nós temos a placa de Nazca, tá? Essa placa que está aí próxima à América do Sul, ela mede cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, tá? Essa placa, ela está em constantes colisões com a placa sul-americana, beleza? E ela vai ser aí muito importante para a formação dos Andes, beleza? Passando mais à frente, nós vamos ter a placa sul-americana, que é a nossa, aqui nós estamos, tá? Então, o Brasil, ele tá bem no centro dessa placa, desse bloco que tem cerca de 32 milhões de quilômetros quadrados, e aí, por conta disso, a gente sente poucos terremotos e não tem uma atividade vulcânica tão grande, tá? A placa da América do Norte e do Caribe, que é essa aqui, beleza? E a do Caribe, que engloba toda a América do Norte e a América Central, beleza? Tem um deslocamento horizontal em relação à placa do Pacífico, que cria uma fronteira bem turbulenta, né? Como eu falei, a falha de San Andreas, que foi que é conhecida, né? Por terremotos arrasadores nessa área, beleza? E aí, continuando, nós temos a placa da África, que está bem no meio do Atlântico, né? Uma falha submersa que abre o caminho para uma saída de magma, fazendo com que esse bloco ele está se afastando progressivamente. Vocês percebem aqui ó, que o movimento é divergente, então ele está se afastando progressivamente da placa sul-americana, né? A qual alguns 100 milhões de anos atrás
a gente tinha esses continentes bem unidos, beleza? Aí nós temos a placa Antártida, tá? Que é a parte que essa placa ela tem uma particularidade que há cerca de 200 milhões de anos atrás essa placa ela estava conectada à Austrália, à África e à Índia, beleza? E quando ela teve um choque com pelo menos 5 placas menores, e aí ela teve como resultado esse bloco gigante que dá suporte ao que hoje a gente conhece a Antártida, beleza? Então ela tem cerca de 25 milhões de quilômetros quadrados, tá? Mais à frente nós temos a placa Indo-Australiana, tá? Que é um bloco 45 milhões de quilômetros quadrados que sustenta a Índia, a Austrália, a Nova Zelândia e a maior parte do Oceano Índico, beleza? A placa Euroasiática Ocidental, que sustenta a Europa, parte da Ásia, do Atlântico Norte e o Mar Mediterrâneo, tá? A placa Euroasiática Oriental, que em seu movimento para o leste, esse bloco de mais de 40 milhões de quilômetros quadrados choca-se contra a placa das Filipinas e do Pacífico, na região onde fica o Japão. E esse encontro triplo é muito tumultuado e causa diversos terremotos e vulcões no globo, né? A maior área com esse índice de terremotos e vulcões, beleza? E aí nós temos a placa das Filipinas, que é uma placa pequena, mas que concentra em seus limites mais da metade dos vulcões ativos do planeta, beleza? Então a gente vê aí essas diversas placas, seus movimentos aí nesse mapa vocês podem perceber, as setas estão apontando em cima, são movimentos convergentes ou divergentes, onde elas convergem, onde elas divergem, onde elas têm movimentos transformantes, beleza? E aí nós vamos falar que além de produzir novos territórios, né, de dar origem a cordilheiras, a montanhas, o planeta Terra ela também possui durante esse movimento, o planeta Terra, ele vai acontecer colisões ou afastamento entre as placas. E esses falhamentos vão dar origem, tá? Esses movimentos vão dar origem a falhas no relevo, beleza? Então as falhas, né, o que a gente chama de falhamentos, eles vão surgir a partir de pressões, tá? Verticais ou inclinadas, vocês podem ver aí, ó, são pressões verticais ou inclinadas, geralmente em áreas de rochas mais rígidas, de uma origem cristalina, tá? Então a colisão entre rochas com essa mesma característica vai provocar rupturas, falhas, tá? E depois que essas rochas sofrem essas fraturas, a gente vai ter o deslizamento vertical, formando o que a gente chama de graben e rost, beleza? Que graben são as áreas mais rebaixadas e rosto são as áreas mais elevadas. Então vai formar essas áreas, beleza? E aí os dobramentos eles vão acontecer com maior frequência em áreas de formação geológica sedimentar, tá? E vai surgir a partir de pressões exercidas por placas litosféricas que se movem no sentido horizontal, beleza? Então essa força vai provocar um enrugamento do relevo, como vocês podem perceber aí nos diversos tipos de dobramentos, beleza? Esses dobramentos eles são responsáveis pelo surgimento de regiões de grandiosíssimas altitudes, como a gente pode destacar a Cordilheira dos Andes e do Himalaia, tá? Então aí nós temos os tipos de dobramentos. Vocês podem observar nessa imagem, beleza? Então todo esse conjunto desses movimentos, ele vai ser conhecido como tectonismo, que vai consistir nesses movimentos decorrentes dessas pressões vindas do interior na Terra e vai agir diretamente na crosta terrestre em como ela está se apresentando para a gente, beleza? Então aí vocês podem mais uma vez observar esses dobramentos, né? E eu espero que vocês tenham compreendido, beleza? Então, falou!